Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Eis que chegamos para mais uma live da presença. Oh, Paizinho, muito obrigada. Eu quero te render toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda a exaltação. Pai, eu quero te agradecer. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, muito obrigada. Obrigada por essa última segunda-feira de propósito. Obrigada por essa live de número 268. Paizinho, o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. O Senhor é santo. O Senhor é santo, santo, santo. Como o Senhor é santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua bondade. Obrigada pela tua generosidade. Obrigada, Espírito Santo, pela casa que nós temos, pela comida que nós temos, pela cama quentinha que nós temos. Obrigada, Espírito Santo, pelo chuveiro quentinho que nós temos para tomar banho. Obrigada, Espírito Santo, por cada detalhe das nossas vidas. O Senhor é o Deus provedor. O Senhor é o Deus Jeová Jirê. O Senhor também é o Deus que cura. O Senhor é o Deus Jeová Rafá. O Senhor é santo, poderoso, grandioso. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, a estrela da manhã. O Senhor é o lírio dos vales, o resgatador. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor é a rocha. O Senhor simplesmente é absolutamente tudo o que nós precisamos, tudo o que nós desejamos, tudo o que nós necessitamos. Pai, nessa manhã nós queremos declarar que nós te amamos, que nós te adoramos, que nós estamos aqui prostradas e rendidas aos teus pés, porque nós reconhecemos a nossa total e inteira dependência do Senhor. Pai, nessa manhã eu também quero começar te pedindo perdão. Perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Perdão, Pai, pelos pensamentos errados, pelos sentimentos pela visão muitas vezes errada, pelas palavras erradas, pelo ouvido que muitas vezes ouvimos coisas erradas, por nos assentarmos muitas vezes em mesas erradas. Perdão, Pai. Perdão, Espírito Santo, por aqueles pecados que nós lembramos, por aqueles pecados que nós ainda não lembramos, mas nós queremos que o Senhor nos perdoe. Pai, que o Senhor faça uma faxina, que o Senhor arranque tudo que está em nós, Pai, que não vem de Ti. Pai, se tem coisas, Pai, se tem coisas dentro do nosso coração, Paizinho, coisas encruadas, coisas lá escondidas atrás do tapete, mágoas, tristezas, angústias, coisas que não Te agradam, Pai, nós clamamos que o Senhor venha arrancar. Pai, faltam simplesmente hoje, a live de hoje, e mais 2 dias, Pai, para acabar esse propósito. Falta a live de hoje e mais 2 dias. Se a gente contar a live de hoje ainda, Pai, faltam 3 lives. Então, Pai, que do mesmo jeito que Jesus ressuscitou em 3 dias, Pai, que nós também possamos ressuscitar nesses próximos 3 dias. Pai, que a obra que o Senhor faça, que a obra que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, nesses próximos 3 dias, Pai, segunda, terça e quarta, seja, Pai, suficiente para nos lavar, para nos limpar, para nos purificar, para nos transformar. Pai, que nesses próximos 3 dias, Pai, o Senhor faça uma obra tão linda nas nossas vidas, que todos possam olhar e ficar simplesmente de boca aberta. Pai, a Tua palavra diz que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 dias, e 1000 dias é como se fosse um dia. Pai, o Senhor ressuscitou Cristo em 3 dias. Então o Senhor pode ressuscitar a nossa vida.
O Senhor pode ressuscitar a nossa casa. O Senhor pode ressuscitar a nossa saúde. O Senhor pode ressuscitar a vida da dona Carmen. O Senhor pode ressuscitar a vida da dona Elisete. O Senhor pode ressuscitar a vida do seu Edivan. O Senhor pode ressuscitar, Pai, cada pessoa enferma que está nessa live. O Senhor pode ressuscitar nossa vida sentimental, nossa vida espiritual, nossa vida financeira, nossa vida profissional, nossa vida emocional. Pai, faltam 3 dias, Pai, hoje e mais 2. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem como o Senhor nunca veio antes nas nossas vidas, Pai. Pai, vem trazer, Pai, um nível de revelação que nós nunca tivemos antes na nossa vida. Pai, nós não estamos aqui pedindo a nenhum Deus de barro, a nenhum Deus de madeira, a nenhum Deus de ouro. Não, Pai. Nós estamos aqui clamando ao Deus vivo de Israel, ao Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É ao Senhor que nós estamos pedindo, Pai. Então, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós não temos nada além de Ti. Nós não temos absolutamente nada além de Ti. Nós só temos a Ti, Pai. Então, Espírito Santo de Deus, vem nessa manhã. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Eu sei, Pai, que o Senhor pode adentrar cada casa, cada coração. O Senhor pode nos marcar. O Senhor pode nos dar uma revelação, Pai, sobrenatural. O Senhor pode falar conosco, Pai, algo que vai transformar e que vai mudar as nossas vidas. Ô, Espírito Santo, vem. Vem como o Senhor nunca veio antes. Fala conosco, nos exorta, nos ensina, nos transforma, Pai. Nós precisamos tanto de Ti. Nós necessitamos tanto de Ti. Nós precisamos do Teu socorro, Pai. E hoje eu vou orar como Davi. Apressa-te, Pai, em nos socorrer. Apressa-te, Senhor, em nos socorrer. Ô Espírito Santo, eis-nos aqui. Eis-nos aqui totalmente entregue, totalmente disponíveis para o Senhor, Pai. Pai, eis-me aqui como Tua filha, como Tua serva. Usa-me conforme a Tua vontade. Usa-me conforme a Tua vontade, Pai. Usa-me como farol, usa-me como ponte, Pai. Eu só quero que o Senhor nesse dia use-me, Senhor. Pai, que toda a minha carne venha desfalecer, que toda a minha carne venha ser lançada ao pó e que o Teu Espírito Santo venha crescer, que o Teu Espírito Santo venha conduzir, que o Teu Espírito Santo venha governar. Pai, Tu tens liberdade no meio de nós. O Senhor é livre, Pai, para se mover nessa live. O Senhor é livre, Pai, para se mover dentro de cada casa, dentro de cada quarto. O Senhor é livre, Espírito Santo. Então se move no meio de nós, Pai. Se move no meio de nós nesse dia, Espírito Santo. Pai, hoje é dia 31 de janeiro de 2022, Pai. É o último dia do mês. Ontem nós recebemos uma palavra do Teu altar, Pai. Que nós viveríamos hoje aquilo que nós não vivemos o mês inteiro. Aquilo que nós não vivemos em 30 dias, nós podemos viver hoje, Pai. Agora são 5 horas e 21 minutos. Nós estamos no comecinho do dia ainda, Pai. E nós já estamos aqui entregando as nossas primeiras horas para o Senhor. Nós já estamos aqui orando, clamando, declarando que nós não somos nada, que nós não somos ninguém sem o Senhor, que nós precisamos do Senhor. Então, Pai, realiza, Pai. Move o mundo espiritual, Pai. E realiza aquilo que não aconteceu na nossa vida em 30 dias. Mas que verdadeiramente, Pai, janeiro seja o melhor mês das nossas vidas, porque ainda tem hoje. Ainda tem essa segunda-feira, dia 31 de dezembro de 2022. Oh, Pai, o Senhor tem total liberdade para se mover, para mudar, para transformar, para tirar, para pôr. Faça o que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser nas nossas vidas. Pai, essa live não é a live da Patrícia. Essa live é a live da Tua presença. Porque só o Senhor tem voz nessa live, Pai. Eu quero nesse momento, mais uma vez, levar a minha carne cativa. Eu quero levar os meus pensamentos cativos ao Senhor. Eu quero levar, Pai, todo o desejo da minha carne, muitas vezes, Pai, tudo aquilo que me agrada da minha carne, eu quero levar cativo a Ti, Pai. E eu quero que o Teu Espírito Santo, Pai, venha com poder e glória nessa live. Que o Teu Espírito Santo venha de uma maneira sobrenatural. E que o Senhor nos marque nessa manhã. Pai, que a minha mente simplesmente seja Tua mente. Que os meus olhos sejam os Teus olhos. Que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos. Que a minha boca seja a Tua boca. Que meu coração seja o Teu coração, Pai. E que não saia uma vírgula da minha boca que não venha totalmente do Senhor. Pai, prepara o nosso coração
como uma terra fértil. Uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós sempre te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia, família da Live da Presença. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Ai, meu Deus do céu, que alegria! A nossa antepenúltima live. Sejam todos bem-vindos à nossa antepenúltima live. Hoje é a antepenúltima, amanhã é a penúltima e na quarta-feira é a nossa última live. Que alegria, gente! Que alegria servir vocês, que alegria poder ter estado aqui durante esses 268 dias. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Bom dia, Vitória. Bom dia, Évila. Bom dia, Carlinha Queiroz. Bom dia, Selminha. Bom dia, Arlete Belo. Bom dia, Simone. Bom dia, Anderson. Bom dia, Kelly Amaral Santana. Bom dia, Cibele. Bom dia, Simone Rodrigues. Bom dia, Vilminha. Bom dia, Escarlate. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Neidinha Perfumaria. Bom dia, Kelly Amaral Santana. Bom dia. Bom dia, Osana Marisa. Bom dia, Cibele Rocha. Bom dia, Carlinha Queiroz. Bom dia, Cris Costa. Bom dia, Djanira. Bom dia, meu povo. Bom dia, de AZ, para eu não esquecer de ninguém. Bom dia, de 0 a 100, para eu não esquecer de ninguém. Simplesmente tenham um excelente dia e uma semana extraordinária. Que hoje seja, assim, o melhor dia da história das nossas vidas. Cheio da presença do Espírito Santo, do mover do sobrenatural de Deus. Bom dia, Carlinha Fernandes. Bom dia. Vou sentir saudade de dizer bom dia. Ai, gente, que lindo. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Jobson, por ter comprado um selinho, meu amado. Que Deus te abençoe abundantemente. Que Ele te recompense 1000 vezes mais aquilo que você ofertou no meu ministério, tá, meu amado? Vamos colocar o tema, vamos compartilhar a live. Vou pedir para vocês me ajudarem. Vocês compartilham, meu povo? Eu vou compartilhar aqui com todo mundo. Você pode compartilhar com seus amigos, seus vizinhos, seus conhecidos, seus desconhecidos. Compartilha, meu povo. Compartilha. Deixa eu enviar aqui. Deixa eu ver, vou aproveitar. Deixa eu ver quem tá aí. Juscelia, tá por aí, Juscelia? Não dei bom dia pra você ainda. Jéssica, Danúbia, Cláudia Arruda, também não dei bom dia ainda. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu ainda não dei bom dia. Vilminha, acho que eu já dei bom dia pra Vilminha, né, gente? Chefe Maria José, não sei se tá aí. Bom dia. Emanuele, já dei bom dia pra Emanuele? Acho que já. Deixa eu... Já dei bom dia pra Vitória, já, ela tá por aí. A Francisca também já tá por aí. Vamos lá, compartilhei. Ô Simone, lindeza, obrigada, minha amada. Obrigada que você também comprou um selinho. Que Deus te abençoe grandiosamente. Liduína tá por aí? Não vi Liduína ainda não, gente. Alda tá por aí, eu não dei bom dia pra Alda. Bom dia, Alda, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver a Vitória, já dei bom dia. A Marisa, já dei bom dia. Patrícia Luiz, não vi Patrícia Luiz ainda hoje aí. Genivalda, tá por aí? Também não vi Genivalda ainda não, hein, meu povo? Cadê Genivalda? Não dei bom dia pra Genivalda ainda. Ei, deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Prontinho. Olha só, ontem eu tava aqui orando, gente, meditando, buscando em Deus, sabe? Qual que seria o tema desses últimos 3 dias, de hoje, de amanhã e de quarta-feira. E Deus falou lindamente, meu povo, Deus falou lindamente ao meu coração sobre santidade.
E o tema de hoje da nossa live é santidade. Sabe, gente, eu tenho observado assim muito sobre o comportamento das pessoas, né? Até pelo meu trabalho de coach, meu trabalho de treinamento, de desenvolvimento de pessoas. E Deus tem me ensinado a observar mais o comportamento das pessoas. Desde que Deus me revelou aquela palavra que está lá em Provérbios, que fala que o tolo acredita em tudo o que vê. O tolo acredita em tudo que falam. O tolo acredita em tudo que falam. Mas o prudente é aquele que observa o comportamento. Deus tem me levado a observar mais o comportamento. E quando você observa mais o comportamento, automaticamente você se cala. Porque para observar, você precisa se calar, você precisa silenciar. E como Deus tem falado comigo, gente, nos últimos tempos, sobre santidade. É incrível, gente, como nós vemos, e eu me incluo nisso, tá? Eu quero deixar bem claro aqui pra vocês, eu me incluo nisso. Como muitas vezes nós fazemos coisas erradas, mas achando que é natural. Fazemos coisas erradas, achando que é natural. Obrigada, Vi. Tem várias coisas no nosso dia a dia que nós pensamos errado, que nós agimos errado, que nós falamos errado. E muitas vezes nós não nos damos conta, é como se nós ficássemos cegos. Ontem eu estava ali na igreja, gente, e a palavra foi sobre 2 Crônicas, sobre Josafá. E uma das coisas que eu observei enquanto o bispo estava lendo ali sobre Josafá, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção é que Josafá, ele retirou os altares. Josafá, ele retirou os altares. Ou seja, Josafá, ele se retirava tanto para buscar Deus, tanto para orar, mas ele também se separava daquilo que é pecado. Ele se separava daquilo que não agrada a Deus. Você pode estar se perguntando aí, Patrícia, Deus é santo, mas a gente não. A grande verdade é que Deus é santo e Ele também nos chamou para sermos santos. Muitas vezes nós nos perguntamos, nossa, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado de vida? Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você ainda não tenha entendimento, clareza do seu chamado. Do que você veio fazer aqui nessa terra. Mas uma certeza você pode ter. Uma certeza absoluta você pode ter. Deus te chamou sim para ser santo. Deus te chamou sim para viver em santidade. E eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Não é a Patrícia falando. É Jesus falando. Não é a Patrícia falando, mas é a palavra de Deus, que é a boca do próprio Deus falando para você. Olha só, gente, ser santo nada mais é do que você ser separado do restante. Ser santo é você se separar do mundo. Ser santo é você escolher agradar a Deus e não ao mundo. Ser santo é você escolher estar na presença de Deus, obedecendo a Deus, fazendo aquilo que Deus quer que você faça, e não fazendo aquilo que o mundo quer que você faça, e não fazendo aquilo que os seus amigos querem que você faça, não fazendo aquilo que a multidão quer que você faça. Sabe, gente, uma das coisas que eu mais observo na palavra de Deus, eu tenho um hábito que, assim, tem algumas palavras que eu sempre marco quando eu tô lendo a Bíblia. Eu sempre marco. Então, por exemplo, ensino é uma das palavras que eu sempre marco. Multidão é uma das palavras que eu sempre marco. Jesus é uma das palavras que eu sempre marco. E você vai observar que Jesus, ele tinha um único propósito com a multidão. Se você ler ali em Marcos, João, Mateus, Lucas, nos evangelhos de Jesus Cristo, você vai ver que as multidões, elas corriam para Jesus. E Jesus só tinha sempre um único propósito com as multidões: ensinar a multidão, pregar para a multidão e curar a multidão. Era sempre esse, alimentar a multidão. Você vê lá no milagre dos 5 pães e 2 peixes, né? Você vê nos milagres, em todos os milagres de Jesus Cristo, ele fazia o quê? Ele sempre alimentava a multidão, curava a multidão, ensinava a multidão, pregava para a multidão. Mas também Jesus sempre se separava da multidão.
Ele sempre se separava da multidão. Ele tinha momentos que ele saía e ele ia sempre orar. E eu quero que você abra a tua Bíblia aí comigo. Olha só, não estava nos meus planos, gente, ler esse versículo com vocês, mas está nos planos de Deus. Então, abra sua Bíblia aí comigo em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos, capítulo 1, versículo 35, que diz o seguinte, olha só. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Olha só, eu me lembrei tanto da nossa live da presença, gente, porque aqui fala ó, que de madrugada. Eu não sei aonde vocês estão, se já tá claro, mas aqui em São Paulo, eu acordo 4h30 da manhã e quando a gente começa a live às 5h09 da manhã, ainda está tudo escuro. Ainda é madrugada aqui em São Paulo. Não sei no seu estado se 5h30 da manhã já está claro. Mas aqui tá tudo escuro, olha só. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Aí ele continua dizendo assim. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontraram, disseram, todos estão te procurando. Todos estão te procurando. Pedro, que aqui fala Simão, né? Simão Pedro, foi procurar Jesus e falou assim, Jesus, tá todo mundo te procurando. Olha só, enquanto as multidões estavam procurando Jesus, ele estava o quê? Separado da multidão. Ele estava orando, ele estava em comunhão, ele estava buscando o Pai, ele estava buscando a presença do Pai. E aí se você lê o versículo 38, diz o seguinte, quando Pedro falou para ele, ao encontraram, disseram, todos estão te procurando. Gente, o versículo 38, a resposta de Jesus, me deixou chocada esses dias. Mas como Deus falou comigo com essa resposta que está no versículo 38? Jesus respondeu, vamos para outro lugar. Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Olha só, Jesus saiu para orar. Simão Pedro foi encontrá-lo e disse, Jesus, tá todo mundo lá te procurando. Sabe o que Jesus disse? Vamos para outro lugar. Gente, esse vamos para outro lugar, mas falou tanto ao meu coração, porque Jesus não ouviu a voz de Pedro. Jesus não ouviu a voz da multidão que estava procurando ele. Jesus, calmamente, tranquilamente, cheio da presença de Deus, porque ele estava orando. Ele estava buscando a face de Deus. E ele estava separado. E provavelmente ali onde ele estava orando, ele já tinha recebido uma direção do céu. Olha, a partir de hoje, você vai para outra direção. Você vai para outro lugar. Quando você tem a direção de Deus, você não vai para onde estão te chamando. Você vai para onde Deus está te mandando. Uau! Quando você tem a direção do céu, você não vai para onde estão te chamando. Você vai para onde Deus está te enviando. A pergunta é, você tem ido para onde Deus está te enviando ou você tem ido para onde estão te convidando? A Bíblia também nos ensina que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então Jesus é um exemplo daquele que sempre se separava da multidão. Jesus sempre se separava da multidão. E você? E eu? Então Deus é perfeitamente santo. Deus é perfeitamente santo. E Ele chama e espera que seus filhos vivam em santidade. Presta atenção, porque Deus quer virar uma chave dentro de você. Porque enquanto Satanás diz assim para mim e para você, não, você é pecador. Você nasceu para ser pecador mesmo. Se contente em ser pecador. Se contente em viver na vida do pecado. A Bíblia diz que Jesus nos salvou.
Jesus nos resgatou, Ele nos transportou das trevas para a luz e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus nos salvou e que nós não somos mais escravos do pecado. Ei, olha para mim, você não é mais escravo do pecado. Deus, Ele é santo e Deus, Ele nos criou e Deus, Ele nos escolheu como filhos para sermos também santos na sua presença. Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos criou para que nós também vivamos em santidade com Ele. Sim, Jesus nos chamou para vivermos em santidade com Ele. Nós vemos, gente, hoje em dia, muitas igrejas e muitos pastores pregando sobre prosperidade, pregando sobre milagres, pregando sobre sinais, prodígios. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, gente. Eu adoraria ter tido alguém na minha vida que tivesse pregado mais para mim sobre santidade. Sobre o que é viver uma vida na presença de Deus. O que é viver uma vida abrindo mão do pecado. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses dias Deus usou uma pessoa que eu amo, para falar algo para mim que o meu coração, assim, gritou por dentro. O meu coração chorou por dentro. O Espírito Santo usou essa pessoa para dizer assim para mim: filha, tem coisas que vocês fazem por hábito, achando que isso é normal. Mas para Deus, isso não é normal. Deixa eu te dizer uma coisa. O pecado nunca vai ser normal para Deus, porque Ele é santo. O pecado nunca vai ser normal para Deus. Tem coisas que eu e você fazemos por hábito e que é pecado. Mas a gente não está disposto a abrir mão do pecado muitas vezes. Você está disposto a abrir mão da mentira? Você está disposto a abrir mão da masturbação? Você está disposto a abrir mão da traição? Você está disposto a abrir mão do orgulho, da arrogância, da prepotência, do egoísmo? Você está disposto a abrir mão da fofoca, da maledicência? Você está disposto? Ei, não tem como, não existe a menor possibilidade de termos uma vida de comunhão, de termos uma vida onde o Espírito Santo habita em nós, de termos uma vida onde a gente quer o Espírito Santo frutificando em nós, da gente ter o Espírito Santo fluindo como rios de águas vivas em nós, se nós não buscarmos santidade, se nós não buscarmos nos separarmos do pecado, nos separarmos do mundo. Gente, eu recebo tantos convites. Mas tantos convites. Tem coisas que o Espírito Santo fala assim, vá. E tem coisas que o Espírito Santo fala, não vá. Não é lugar para você. Eu tô desesperada para ir. Tô alucinada para ir. Deus, mas me convidaram. Deus fala, não. É não. É não porque eu sei o que é bom para você. É bom porque eu sei que essa mesa que você iria se sentar não é uma mesa que agrada o meu coração. O quanto você tem se separado para viver uma vida de santidade a Deus. Talvez você está aqui nessa live há 268 dias. Você vê pessoas vivendo coisas grandiosas. Você vê pessoas vivendo coisas... Gente, eu tenho vistos. Eu vi milagres. Eu vi milagres, muitos milagres nesses 268 dias. Eu vi pessoas serem curadas, eu vi pessoas serem transformadas, eu vi pessoas mudarem da água para o vinho, eu vi pessoas que mentiam parar de mentir, eu vi pessoas que traíam parar de trair, eu vi pessoas que murmuravam parar de murmurar, eu vi pessoas serem totalmente transformadas, pessoas que eram uma no começo desse propósito e que hoje é outra e que você não reconhece. Você olha para a pessoa hoje, depois de 268 dias, ela não é mais a mesma. A voz dela é diferente, a oração dela é diferente, o comportamento dela é diferente, tudo dela é diferente, o rosto dela é diferente, a alegria dela é diferente, tudo é diferente. Mas você vê pessoas que começaram e que estão terminando exatamente do mesmo jeito. Por que você vê pessoas que foram totalmente transformadas,
E pessoas que estão terminando totalmente do mesmo jeito. Ei, se você está terminando do mesmo jeito, é porque você não se entregou. É porque você não se entregou. É porque você está cheio de religiosidade. É porque você até tem uma religião, que você está não sei quantos anos na igreja, mas você não abre mão de dar o seu jeitinho. Você não abre mão de tirar de um lugar e colocar no outro e fingir que tá tudo bem. Você não abre mão de ser velhaco. Você não abre mão de ficar com o que não é seu. Você não abre mão. Você não abre mão de comprar e não pagar. Você não abre mão de prometer as coisas para as pessoas e não cumprirem. Você não abre mão de falar das suas próprias amigas nas costas por trás delas. Você não abre mão. Você não abre mão de parar de trair a tua esposa ou de parar de trair o seu marido. Você não abre mão de roubar. Você acha que roubar é só assalto? Às vezes você rouba uma coisa chamada confiança. Às vezes você rouba uma coisa chamada sonhos. Talvez você tenha roubado os sonhos das pessoas. Você tenha roubado a confiança das pessoas. E aí você pode estar terminando. Você olha para trás e você fala assim, nossa, não mudou nada na minha vida. Claro que não mudou. Claro que não mudou e nem vai mudar se você não acordar hoje. Se você não aproveitar essa live de 258 dias e falar assim, ei, o que há de errado em mim? O que há de sujeira em mim? O que eu preciso abrir mão? O que está me escravizando e que eu ainda preciso abrir mão? Gente, se você não chegou nesses 268 dias transformado, é porque você não está se separando do pecado. É porque você não escolheu dizer assim para Deus, eu me rendo a ti. Cura-me, transforma-me, lava-me, purifica-me. Lava o meu coração, lava a minha mente. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O brasileiro tem uma desgraça chamada... Eu não gosto de usar essa palavra não, gente, mas eu vou usar hoje. O brasileiro tem uma desgraça chamada o jeitinho brasileiro. Porque o brasileiro, ele se acha esperto. Ele acha que ele pode enganar todo mundo. Ele acha que só ele é o espertão. Ei, a desgraça do jeitinho brasileiro está destruindo a tua vida. Você colhe frutos terríveis por causa do jeitinho brasileiro. E você continua achando que você pode dar o jeitinho. Eu tiro daqui, coloco ali, minto aqui, manipulo ali. E tá tudo bem. Você acha que Deus se agrada do comportamento do jeitinho brasileiro? Do jeitinho do mundo? Você acha que Deus se agrada da manipulação que você faz na mente das pessoas? Se agrada não, meu povo. Ele não se agrada. Ei, eu e você precisamos nos posicionar, precisamos nos separar e não podemos nos deixar ser corrompidos pelos valores do mundo. Nós não podemos nos deixar sermos corrompidos pelo jeitinho brasileiro. Nós precisamos fazer o que é certo diante de Deus. Nós precisamos parar de achar que porque todo mundo faz, eu também posso fazer. O errado é errado mesmo que todo mundo faça e o certo é certo mesmo que ninguém faça. Ei, se você está acabando esse propósito ainda mentindo, ainda enganando, ainda manipulando. Eu participo da live da presença da Paty. Primeiro que a live não é minha, é de Deus, tá? Mas tem gente que fala, live da presença da Paty. Né? Mas não mudou nada. Não transformou nada. Não se santificou em nada. Não se separou em nada. Deus, Ele quer que eu e você tenhamos uma vida de santidade. É vontade do próprio Deus. É desejo do coração do próprio Deus. Você não vai fluir no Espírito se você não buscar uma vida de santidade. Porque Deus é santo, santo. Ele é santo. Eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo em Apocalipse 4:8. Apocalipse 4:8 diz assim: cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir.
Apocalipse, ele não fala que Deus é só santo. Ele repete logo 3 vezes. Se você tem dúvida que ele é santo, Apocalipse 4:8 diz, ele é santo, santo, santo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis. Como que você quer conviver com um Deus que é santo, se relacionar com um Deus que é santo, cheio de pecado? Ele te chama do jeito que você tá, mas ele não te deixa do jeito que você está. Você pode vir para ele do jeito que você tiver. Porque ele é limpo o suficiente para te limpar. Porque ele é puro o suficiente para te purificar. Ele é puro o suficiente para... Ele quer você, ele te ama. Com todos os seus erros, com todas as suas falhas, com todos os seus pecados. Mas quando você se aproxima dele de fato e de verdade, ele vai te... Se você der liberdade para o Espírito Santo, ele vai te limpando dia após dia. E ele vai fazendo com você o que está escrito em Provérbios. Esse versículo tem queimado meu coração, gente. Que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 brilhando até ser dia perfeito. Ei, Deus não te limpa toda de uma vez. Não. Sabe por quê? Porque você não tem estrutura. E Deus respeita a sua estrutura. Deus respeita a nossa estrutura. Ele não vai nos limpar, ele não vai arrancar tudo de uma vez. Mas se você der liberdade para ele, se você buscar ele de todo o seu coração, se você se render a ele, se você se prostrar a ele, se você abrir mão do raio da sua religiosidade, se você abrir mão do raio do seu orgulho, de achar que você é o máximo, que você já é o bambambam, porque você tá XPTOZ na igreja. Se você abrir mão do seu ego, se você se render aos pés de Jesus, ele vai te limpando dia após dia, dia após dia, dia após dia. Ele vai tirando os maus hábitos, ele vai tirando as mentiras, ele vai tirando cada dia uma coisa. Um dia ele tira o vício do cigarro, outro dia ele tira o vício da bebida, outro dia ele tira o vício da pornografia, outro dia ele tira o vício da prostituição, outro dia ele tira o vício da masturbação e ele vai te limpando, ele vai te limpando, ele vai te limpando. E você vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até... ser dia perfeito. Mas para isso você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar em você. Você precisa deixar ele te talhando e te talhando. Dói? Dói. É difícil? É difícil. Quem disse que ia ser fácil? Quem que disse que ia ser fácil? Porque você tem que abrir mão do seu eu para viver aquilo que é de Deus. Você precisa abrir mão do seu eu para viver aquilo que é de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí agora. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, tá? Que diz assim: exortação à santidade. Tá escrito assim, ó. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. 14. Como filhos obedientes. Olha isso aqui, a Selminha escreveu agora há pouco aqui, obediência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Oh, aleluia! Olha, leia comigo, pausadamente, com atenção total, o versículo 15. Pausadamente. Pausadamente. É isso mesmo, Paty. Filhos obedientes não se deixam amoldar pelos padrões mundanos. Filhos obedientes não se deixam levar pelo jeitinho brasileiro. Filhos obedientes não se deixam levar pela mentira. Olha o que está escrito. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Uau! Tudo o que fizerem.
tudo o que fizerem está falando o quê? De obras. Sejam santos em tudo o que fizerem. Na sua Bíblia está escrito assim, sejam santos em algumas coisas. Sejam santos em poucas coisas. Sejam santos em muitas coisas. Não. Não está dizendo em algumas, em poucas ou em muitas. Não. Está dizendo assim, sejam santos em tudo o que fizerem. Sejam santos em tudo o que fizerem. Gente, Deus não é um Deus de meio termo, não. Deus é um Deus completo. Deus é um Deus de santidade. Para Deus não existe meio termo. É sim, sim, não, não. O resto é tudo procedência maligna. Ah, eu sou boa pagadora. Desculpa. Eu sou boa pagadora até a página 2. Eu prometo que eu pago tal dia, mas eu pago só depois de 30 dias. Se você não pode pagar em tal dia, por que você prometeu que vai pagar em tal dia? Por que você vive uma vida mentindo? Por que você vive uma vida enganando? Por que você vive uma vida manipulando? Você acha que Deus se agrada com a mentira? Você acha que só porque você está dentro da igreja, só porque você vive com a Bíblia debaixo do braço, você acha que Deus não está vendo? É por isso, gente, é por isso que eu sou apaixonada por aquele versículo que está lá em Mateus, que quando Jesus voltar, vão ter aqueles que vão dizer assim, Senhor, Senhor, eu expulsei no teu nome, eu curei no teu nome, eu fui na igreja por tantos anos, olha, eu fiz tantas coisas de caridade. E Deus vai dizer assim, afasta-te de mim, Satanás, porque eu não os conheço. Acorda, ó tu que dormes. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Deus nos ensina aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas assim como é santo, aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo quanto fizerem. Pois está escrito, versículo 16, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. É isso mesmo, viu, minha? Ir na igreja não significa nada quando você tem uma vida de pecado, de engano. Quando você tem uma vida de pecado e de engano, ir na igreja não significa nada. Você precisa tomar vergonha na cara e ser igreja. Mais do que ir na igreja, você precisa ser igreja. Você precisa ir na igreja no domingo, mas você precisa ser igreja na segunda-feira quando você está na sua casa e quando você está fazendo coisas que ninguém vê. Ninguém, entre aspas, porque Deus, que é o principal, tá vendo. Gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Preciso contar uma coisa pra vocês. Porque eu já falei pra Deus que eu não me importo de ser envergonhada desde que Ele seja glorificado. Essa semana, Deus me trouxe à memória. Presta atenção. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Deus vai te tratar, vai te curar, vai te transformar nesses próximos dias. Essa semana, Deus me lembrou de uma mentira que eu falei há 2 anos atrás. Sim, gente. Esses dias Deus me lembrou, Ele trouxe à minha memória uma mentira que eu contei há 2 anos atrás. Gente, eu tive uma crise aqui na minha casa de choro. Eu me rendi no tapete da minha casa, chorando, clamando, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo perdão de Deus. E aí ontem eu tava contando isso pra minha amiga. Eu tava junto com a minha amiga e eu tava contando isso pra ela, né? Falo pra ela, olha amiga, Deus me lembrou uma mentira que eu tinha falado há 2 anos atrás. E aí a minha amiga falou assim pra mim, mas amiga, você não prejudicou ninguém com essa mentira. Aí eu falei, amiga, eu prejudiquei as 2 pessoas mais importantes da minha vida. Ela falou assim, como assim? Eu falei assim, eu prejudiquei o meu relacionamento com Deus. Não importa que eu não prejudiquei ninguém com a minha mentira. Ninguém na terra. Porque pior do que você não prejudicar ninguém na terra é você desagradar e entristecer a Deus, o Espírito Santo. Porque não se trata se o outro está vendo ou não. Se trata de que Deus está vendo. Eu falei, eu prejudiquei a Deus e prejudiquei a mim. Ou seja, tem necessidade de eu prejudicar mais alguém? Não. Olha bem pra mim, tem coisas que você tá fazendo que não tá prejudicando ninguém. E porque não prejudica ninguém, você acha que não é pecado.
Só que a verdade é que você prejudica o seu relacionamento com Deus. E você entristece a Deus. Tem coisa pior do que você entristecer o Espírito Santo, sendo que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus? Não é só sobre prejudicar os outros. É sobre prejudicar você mesmo. Porque quando você entristece a Deus, quando você mente, quando você vive uma vida de pecado, você está se afastando de Deus. É isso mesmo. A mentira nos afasta do coração de Deus. É exatamente isso, Paty. Eu quero que, para encerrar, você abra sua Bíblia aí comigo. Em João 17:17. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por que eu dei esse exemplo para vocês da mentira? Porque a mentira é uma das coisas que a gente mais faz. A gente tem mais o hábito de mentir achando que é normal. Mentir não é normal e nunca vai ser normal. Porque o diabo é o pai da mentira. Deus é um Deus da verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade. Se você tomar a decisão de viver na verdade, você vai estar santificando a tua vida. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quantas mentiras você fala durante um dia? Quantas mentiras você fala durante um dia? Deus está dizendo para você hoje, começa a se santificar com a verdade. Começa a se santificar com a verdade. Levítico 19:2. Levítico 19:2 diz assim: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Você vai ver tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento Deus repetindo a mesma coisa. Sejam santos porque eu sou santo. Eu acabei de ler para vocês 1 Pedro 2, versículo 15 e 16, que Deus fala: sejam santos assim como eu sou santo. Aí você vai lá em Levítico, tá? Pentateuco, lá em Levítico. E ele diz o quê? Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos porque eu, Deus, o Senhor, sou santo. O Deus de vocês, eu sou santo. Aí 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1 diz assim: amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Crava esse versículo no mais profundo do seu coração, tá? Presta atenção. 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1 diz assim: amados, visto que temos essa promessa, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. O que Paulo está nos ensinando em 2 Coríntios 7:1? A santidade, você não vai ter ela de cara no primeiro dia. Mas a santidade você pode o quê? Aperfeiçoando. Deus não busca filhos perfeitos. Deus busca filhos que querem se aperfeiçoar todos os dias. Deus não busca filhos que nunca vão se sujar. Mas Deus busca filhos que mesmo se sujando, escolhem se limpar todos os dias. Sujo não é aquele, limpo não é aquele que nunca se suja, mas limpo é aquele que se limpa todos os dias. O quanto que você tem buscado se aperfeiçoar na santidade? O quanto que, se você fez algo de errado ontem, hoje você fala assim: hoje eu não vou fazer. Eu errei nisso ontem, mas hoje eu me arrependo, eu peço perdão para Deus e eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi ontem e hoje. Aperfeiçoar. Deus busca aqueles que querem se aperfeiçoar na santidade e no temor a Deus. Ainda lá em Levítico, Levítico 11:44. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santos. Não se tornem impuros como qualquer animal que se move rente ao chão. De novo, em Levítico é um dos livros que Deus mais fala sobre a sua santidade.
E Deus fala para o povo se santificar, para o povo se separar do pecado. Gente, anota aí para você não esquecer. O que é ser santo? O que é ter santidade com Deus? É você se separar do pecado e obedecer aquilo que Deus manda. O que é santidade, Patrícia? Eu me separar do pecado, eu me separar do mundo, eu me separar do efeito boiada, eu me separar da multidão e eu obedecer aquilo que Deus manda. É eu cumprir os mandamentos que Deus manda. Isso é viver uma vida de santidade. É viver uma vida onde você busca agradar a Deus. Salmos 37:4. Agrada a ti do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. 1 Tessalonicenses 4:7. 1 Tessalonicenses 4:7 diz assim, ó. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Você precisa sair dessa live aqui hoje com uma certeza no teu coração. Deus me chamou para ser santo como Ele é santo. Deus não me chamou para mentira, Deus não me chamou para o engano, Deus não me chamou para pornografia, Deus não me chamou para manipulação, Deus não me chamou para nada do mundo. Deus me chamou para ser santo como Ele é santo. Você precisa sair daqui hoje com essa certeza no mais profundo do seu coração. E para encerrar, agora de verdade, que já são 6 horas, eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios 5:3. Efésios 5:3 diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Uau! Vou repetir para vocês. Entre vocês não deve haver nem sequer menção. Aqui não está dizendo que a gente tem que praticar. Aqui está dizendo que a gente não tem nem que mencionar no nosso dia a dia. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Efésios 5:3. Romanos 12, do 1 ao 2. Romanos 12, do 1 ao 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, Romanos 12, do 1 ao 2, Paulo nos ensina que, olha o que Paulo diz, ó. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quando você abre mão do pecado, quando você diz não para o pecado, Efésios 5:3, Vitória, quando você diz não para o pecado, você diz não para o pecado. É você dizer assim para Deus: Deus, eu me ofereço como sacrifício vivo. O meu corpo quer isso, mas eu sei que o Senhor não quer, então eu não vou fazer. Eu vou oferecer o meu corpo, a minha santidade, como sacrifício vivo no teu altar. Eu vou oferecer o meu corpo vivo, santo e agradável a Deus, para que o Senhor se agrade de mim. Ei, você tem se oferecido o seu corpo, oferecido as suas vontades, como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus? E agora, falei Efésios 5:3, eu quero que você abra Efésios 1:3. Eu falei Efésios 5:3, agora Efésios 1:3, tá? Que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4. Portanto, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis
na sua presença. Gente, Efésios 1, 3 ao 4, é um dos versículos que mais move meu coração. Eu estou todos os dias da minha vida, eu me lembro de Efésios 1, do 3, 4 e 5. Eu vou ler de novo para você prestar bem atenção. Olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4. Portanto, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos mentirosos? Não. Para sermos manipuladores? Não. Para sermos enganadores? Não. Para sermos traidores? Não. Deus nos chamou, Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. O versículo 5 diz assim: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Ei, ele nos chamou para ser santo. Ele nos chamou para sermos santos. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Que você possa sair dessa live hoje tendo a certeza e a convicção que o chamado de Deus para a sua vida e para a minha vida é para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Deus nos chamou para vivermos uma vida de santidade. Deus nos chamou para vivermos uma vida correta perante Ele. E se você quer de fato e de verdade ter a sua vida transformada, se você quer de fato e de verdade ter a sua vida totalmente transformada da água para o vinho, você precisa escolher se separar do pecado e viver uma vida de santidade. O Espírito Santo já falou para você aquilo que você tem que abandonar. O Espírito Santo está te revelando o que você tem feito nos últimos tempos que tem desagradado ao coração de Deus. O Espírito Santo tem te revelado o que você tem feito que tem entristecido o coração dele. Então, por favor, ore hoje. Peça para Deus limpar o seu coração. Peça para Deus tirar de você tudo aquilo que não agrada a Ele. Peça para tirar de você tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é maldade, tudo aquilo que é engano. Peça para Deus te purificar, te transformar e te aperfeiçoar na santidade dEle. Porque a Bíblia diz que Ele é aquele que nos ensinaria todas as coisas. Ele, o Espírito Santo, é o que nos ajuda. O nome já diz, ó, Espírito Santo. Você já percebeu que o Espírito poderia ter qualquer nome? Mas qual que é o nome do Espírito Santo? Espírito Santo de Deus. Até o nome do Espírito de Deus é santo. Até o nome do Espírito de Deus podia ser qualquer outra coisa. Podia ser Espírito glorioso, podia ser Espírito poderoso, podia ser Espírito majestoso. Por quê? Por que não fala assim, ó, Espírito majestoso, Espírito poderoso? Por que o nome do Espírito é o quê? Espírito Santo. Por que Deus derramou o Espírito Santo para habitar em mim e em você? Por que o Espírito Santo escolheu? Por que Deus escolheu você e não um templo de concreto para o Espírito Santo habitar? Você já percebeu? Que até o nome do Espírito já diz para você o que você precisa ser? O nome do Espírito é Espírito Santo de Deus. Para o Espírito Santo habitar em nós, o nome dele já diz, ele é santo. Para ele habitar, para ele frutificar e para ele fluir, eu e você precisamos viver uma vida de santidade. Agora, como que você quer? Ai, Patrícia, eu quero tanto ouvir a Deus. Ai, Patrícia, eu queria tanto que o Espírito falasse comigo, que o Espírito Santo falasse comigo. Como que você quer que o Espírito Santo flua em você numa vida cheia de pecado se ele é santo? O Espírito Santo habita nos santos. O Espírito Santo dirige os santos. O Espírito Santo quer se revelar para aqueles que estão disponíveis, para que ele possa fazer uma obra santa na vida dele. Então, que em nome de Jesus, você saia daqui hoje com uma decisão na sua vida. A decisão de abandonar o pecado.
A decisão de você tomar vergonha na sua cara e você abandonar o pecado. Abandonar o pecado, abandonar a mentira, abandonar o engano, abandonar o roubo, abandonar a traição. Que você sai daqui, a sua consciência te fala todos os dias o que você está fazendo de pecado. A sua consciência te mostra todos os dias o que você está fazendo de que é errado. E você finge que não está escutando. Está na hora de você fingir que não está escutando Deus falar com você. Está na hora de você parar de fingir que não está escutando Deus falar com você. Porque Deus está falando. É tempo de aperfeiçoar. Jesus está voltando, meu povo. Jesus está voltando. Então que você busque a partir de hoje se separar do pecado e viver uma vida de santidade. Se você escolher hoje se arrepender, pedir perdão pelos seus erros, pedir perdão pelos seus pecados, você pode ser batizado ainda hoje pelo Espírito Santo. Você pode ter experiências extraordinárias com o Espírito Santo ainda hoje, amanhã e na quarta-feira. Você pode viver o melhor tempo da sua vida a partir de hoje, se você se arrepender. João Batista clamava no deserto: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Quando você se arrepende de verdade, quando gera fruto do arrependimento, você não comete mais o mesmo erro. Quando você gera fruto de arrependimento, você não comete mais o mesmo erro. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Que você decida, a partir de hoje, viver uma vida de santidade. Amém? Vamos tirar um print? Louvor de hoje, Quero Ser Santo, da Eixla. É esse mesmo, a Vitória. Foi exatamente esse louvor que eu ouvi ontem e que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Quero Ser Santo, da Eixla, tá bom? É o louvor de hoje. Eu acabei não falando no início da live, eu vou falar agora. Quero mandar um beijo muito especial para todo mundo que nos assiste através do canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, é só você clicar no botãozinho vermelho que tá aí na sua tela. Você clica, se inscreve, você pode clicar no sininho das notificações, você pode compartilhar, curtir, deixar o seu comentário, deixar o seu like. No próximo dia 4, na próxima sexta-feira, é a nossa última vigília da live da presença. A partir das 9 horas da noite, a gente vai fazer a transmissão online pelo canal do YouTube. Você vai poder assistir de qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá bom? Mais uma coisa, um beijo muito especial para você que nos escuta através do podcast. Nós estamos em mais de 100 países através do podcast. Nós estamos na Deezer, na Spotify, na Amazon, na Google. Nós estamos em todos esses aplicativos de música. É só você jogar lá Podcast da Presença com Patrícia Pimentel que você tem acesso aos nossos podcasts, tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse maná. Eu quero te agradecer porque o Senhor veio como o Senhor nunca veio antes. Eu quero te agradecer por nos revelar, Pai, que o Senhor é santo, o Espírito do Senhor é santo e o Senhor também nos chamou para sermos santos. O Senhor nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis na Tua presença. O Senhor nos chamou para sermos santos em tudo, absolutamente tudo o que nós fizermos. Pai, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que nós pecamos, por todas as vezes que nós erramos e por todas as vezes, Pai, que nós demos um jeitinho brasileiro. Por todas as vezes, Pai, que nós pensamos assim, todo mundo faz, eu posso fazer. Eu quero te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós nos acostumamos com aquilo que era errado, sabendo que era errado, Pai. Eu quero te pedir perdão, Pai, por todos os nossos pecados que nós cometemos do dia que nós nascemos até o dia de hoje. E que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor segure nas nossas mãos e que o Senhor nos ensine a sermos santos assim como o Senhor é santo. Porque o Senhor é santo e o Senhor nos chamou para sermos filhos santos e irrepreensíveis na Tua presença. É o que eu oro e te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia! Amém. Um beijo, amo vocês. Até amanhã na nossa penúltima live da presença, às 5 e 9 da manhã. E a gente se vê, tá bom? Um cheiro, amo vocês. Tchau, tchau.